Hoje a gente vai apresentar o trabalho de física. As alunas é Jéssica e Isabela, da turma 183, e a gente estuda no Sinai Norte. O nosso assunto é sobre trabalho de uma força, e existem três: a constante, física e elástica. E nesse trabalho a gente vai ensinar um pouco de cada uma. Mas primeiro vamos entender o que é trabalho na física. Na física chamamos de trabalho toda a quantidade de energia que é fornecida ou retirada de algum objeto e faz com que ele se mova de lugar. Ele pode ser medido através do peso, da elasticidade, da potência e do rendimento, sendo que cada um é calculado de uma forma diferente. Então vamos começar falando sobre a força-peso. Essa força é resultado da atração gravitacional sobre um objeto que pode ou não estar próximo a uma superfície. Ela está ligada à massa do corpo e à gravidade. E a fórmula utilizada é P igual a m vezes g. O P significa força-peso, o m significa massa e o g, atração gravitacional. Então vamos dar um exemplo. Sobre a superfície da Terra, onde g é igual a 10 metros por segundo, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde o g é igual a 1,6 metros por segundo, a massa desse astronauta será igual a quanto? Primeiro a gente faz tudo sobre a Terra. A gente substitui as letras pelos números que estão no enunciado. Então, o peso da Terra ficou 700, a massa a gente não sabe, e o g é 10. Então, fica 700 dividido por 10, porque o 10 passa para baixo, então fica 70 quilogramas. E agora que a gente já tem a massa, a gente pode descobrir o peso da Lua. É só fazer que nem a gente fez no primeiro, que é substituir, que fica P igual a 70, que é a massa que a gente descobriu, vezes 1,6, igual a 112 newtons. Esse é o peso da Lua. A força elástica é aquela que é exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Alguns exemplos de objetos que possuem força elástica são molas, borrachas e elásticos. E a fórmula é F, que é a força elástica, igual a K, que é a constante elástica, vezes o X, que é a variação ou deformação sofrida pelo objeto. Determine a variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 newtons e sua constante elástica é de 300 newtons por metro. Então, a gente vai usar a fórmula que é F igual a K vezes X. E a gente vai tirar do enunciado as informações que a gente já tem, que a força atuante é de 30 newtons e a constante elástica é de 300 newtons por metro. Então, a gente vai substituir, que nem a gente fez lá no primeiro, que daí fica 30 dividido por 300, que dá 0,1 metros, e essa é a variação. E por último, a força constante, que é quando uma força sem variação atua em um corpo, produzindo deslocamento. E esse trabalho pode ser calculado usando a seguinte fórmula: T, que é o trabalho em joules, igual a F, que é a força em Newton, vezes o deslocamento, vezes cosseno do ângulo. E temos dois tipos de trabalho. Quando o deslocamento acontece no mesmo sentido da força, o trabalho é motor, e quando ocorre no sentido contrário, o trabalho é resistente. Se o ângulo for maior ou igual a zero e menor que 90, o trabalho realizado pela força é positivo. E se o ângulo for maior que 90 e igual ou menor a 180, o trabalho realizado é negativo. Um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros. Sabendo que a direção da aplicação da força do garoto forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento da caixa, determine o valor da força feita pelo garoto. E agora a gente coloca tudo na fórmula. Fica 75 igual a F, que é a força do garoto, que a gente ainda não sabe, vezes 3 vezes cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 equivale a 0,5, então a gente troca os valores. E daí a gente faz o 3 vezes 0,5, que daí dá 1,5. E ele passa dividindo e dá 50 newtons. E agora nosso último exercício. Uma pessoa quer mudar a posição de um armário e, para isso, o empurra fazendo uma força constante paralela ao chão, com intensidade de 50 newtons. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário nesse deslocamento. E o ângulo vai ser igual a zero, pois a direção e o sentido da força e deslocamento são os mesmos. E esse exercício pede que a gente determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário. Então, a gente tem que usar a fórmula, o trabalho a gente vai ter que descobrir, a força a gente já sabe que é 50, o deslocamento é 3 metros e o ângulo é zero. A gente multiplica tudo, que o trabalho vai dar 150 joules.
Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Muito obrigada por assistirem. E é isso. Beijos!